Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar mais um dica terapêutica de quarta-feira, 25 de agosto. Gente, eu resolvi trazer um tema que é o tema da ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade. Por que eu vou falar sobre isso? Porque, como eu falei para vocês algumas vezes, eu atuo como psicoterapeuta transdisciplinar, unindo psicanálise com algumas outras ferramentas, tipo a perspectiva sistêmica, terapia sistêmica, e até com algumas ferramentas holísticas. E o tema da ansiedade é um tema que aparece muito no consultório, né, de todos os terapeutas, psicoterapeutas, terapeutas holísticos. Parece tanto, de tal maneira que a gente percebe que isso é endêmico, isso está em todos os lugares. A ansiedade é um sentimento até normal do organismo, né, na junção ali do psicológico com o biológico, quando a gente está lidando com excesso de preocupação, expectativas, medos, novidades, qualquer coisa aí que tira um pouco a gente da nossa rotina, por assim dizer, pode provocar uma certa ansiedade. Eu sei que é ridículo, mas eu fiquei ansioso com o meu time da Libertadores que foi, né, eliminado, que pena, mas tudo bem, faz parte. Fiquei ansioso, fui no banheiro algumas vezes ali, né, um pouquinho antes do jogo, durante o jogo, porque estava nervoso, estava ansioso, né, nervosismo, preocupação e medo provocam ansiedade na gente. Mas como eu falei, isso é um tema tão presente na vida das pessoas, tão presente nas clínicas, tão presente nos consultórios, porque na realidade há uma tremenda relação entre a nossa sociedade capitalista e uma série de questões de saúde mental que nós vivemos. Na realidade, fiz o mestrado na Medicina Social da UERJ, né, na área de Ciências Humanas e Saúde, e você vê ali a relação entre uma sociedade, uma cultura e certas doenças. Ou seja, há uma construção social das doenças, né? Então, a sociedade capitalista, né, ela traz ali, né, por todos os dilemas dessa sociedade, ela traz uma série de questões de saúde mental para nós, incluindo aí a ansiedade. A ansiedade, quando ela é crônica, quando ela é excessiva, quando ela incomoda a gente no dia a dia, quando ela se transforma em obsessão, ela se torna um transtorno de ansiedade que tem um conjunto de sintomas, né? Mas não dá para a gente não estabelecer a relação entre essa ansiedade endêmica, né, e a sociedade capitalista e o capitalismo, né? A gente está vivendo uma pandemia, né, de coronavírus, mas a gente tem uma pandemia de ansiedade. Só não tem uma pandemia de ansiedade porque essa globalização capitalista, apesar do mundo estar globalizado, nem em todos os lugares do mundo você tem a mesma demanda, a mesma velocidade, a mesma urgência que, né, as sociedades capitalistas mais estruturadas trazem ao indivíduo, né? Enfim, isso tem a ver no capitalismo com a questão do excesso de expectativas que a gente fica, né? A questão do controle do nosso tempo, a questão do artificialismo. A gente não tem cada vez menos contato com a natureza. O sujeito trabalha ali de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, às vezes até mais, né? Muitas vezes até mais, né? Em condições precárias de trabalho, e a gente acha que isso é ok. Isso não é ok. O ser humano é um ser biológico. Então a gente precisa muito, né, do contato com a natureza de modo geral para a gente estar, né, tentando, né, configurar, estabelecer e manter o nosso equilíbrio. Então a gente já tem essa questão aí.
né, a sociedade capitalista, ela provoca uma série de questões em termos de saúde mental, e a ansiedade, o transtorno de ansiedade, melhor falando, quando se torna doença, né, se torna patológico, né, é inerente ao capitalismo. As sociedades, quanto mais capital, quanto mais capitalizado, quanto mais aquela coisa de trabalhar não sei quantas horas, né, de viver uma vida que a gente não faz contato com a natureza, né, de criar uma série de expectativas, não, porque aos 30 eu tenho que estar assim, aos 40 eu tenho que estar assado, aos 50, sabe? Às vezes aquelas métricas, né, que a gente vai estabelecendo pra gente, ou que a sociedade vai colocando pra gente, né, empurra o indivíduo para essa neurose contemporânea, por assim dizer. Além, claro que, né, terapia é sempre fundamental. Eu sei que eu sou suspeito para falar, eu sou terapeuta, mas a verdade é essa, sabe? Terapia é fundamental. Terapia é um aspecto fundamental do autocuidado. As pessoas às vezes naturalizam a questão de ter um corpo saudável, de malhar, de fazer academia, e terapia é mais importante do que academia. Claro que malhar, atividades físicas é muito bom, muito importante, mas você é capaz de malhar sozinho, mas a gente não é capaz de fazer a nossa autoterapia. A gente sempre precisa ali do apoio do outro, né? Por que a gente precisa do apoio do outro, Everton? Eu sou capaz de malhar, eu sou capaz de ter uma bela rotina que eu mesmo criei para mim e está muito bem com o meu corpo físico, né? E por que no emocional, no psicológico não é a mesma coisa? Porque o sujeito psicológico é aquele que se desconhece. O ser humano ele tem uma coisa chamada o inconsciente. E a gente tem uma série de ambiguidades. Quanto mais inconsciente é o indivíduo, quanto menos trabalhado é o indivíduo, mais escravo, mais à mercê das nossas ambiguidades nós somos. Então, o sujeito psicológico é aquele que se desconhece. Se o sujeito psicológico é aquele que se desconhece, a gente precisa do outro ali para ter uma referência, né? Um outro profissional, um espaço, um setting terapêutico para trazer ali uma condição da gente estar colocando as nossas questões, até para ouvir a nós mesmos de uma forma sistemática. Então, terapia é óbvio que terapia é fundamental. Quando chega no nível crônico, ninguém tem que lidar com angústia. Todo mundo sabe que eu sou holístico, né? Eu tenho uma série de ferramentas holísticas que são ótimas, positivas e trazem grande retorno em relação à ansiedade. Mas quando você está numa angústia muito grande, a psiquiatria também faz parte desse arsenal aí de ferramentas que a gente pode lançar mão para estar tentando estar em equilíbrio em relação à ansiedade. Eu estava conversando com uma cliente ainda ontem, que ela estava me falando assim, Everton, quando eu estou num relacionamento, eu estou numa boa. Agora, se eu não tiver num relacionamento, eu fico tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa, que isso me impede de trabalhar. E eu até recomendei a ela que ela buscasse um apoio psiquiátrico, já que ela se encontra nos Estados Unidos, um pouquinho mais, é diferente o processo lá, até para montar um floral, até para outras coisas que eu possa ajudar ela em relação a isso. Ela já faz a terapia já é um suporte, já é um apoio para ela, mas ela acho que é interessante nesse momento que a coisa está aguda ali, ela procurar um apoio psiquiátrico para encontrar uma paz, né? Lidar com a própria angústia. A gente não tem que ser o vegano das terapias, não, sabe? Com todo respeito aos veganos, eu até concordo que a gente está num momento que a gente precisa rever essa questão do consumo de carne, essas coisas todas, né? Foi um exemplozinho aqui que eu dei, mas a gente não tem que ser purista, não. A psiquiatria ela é fundamental, né? Como as vacinas são fundamentais, como a medicina científica é fundamental, mas não é o único recurso. Você vai buscar a medicina científica, se você vai buscar a medicina científica, você vai operar se você pode fazer uma fisioterapia e se tratar com a fisioterapia? Não, você não vai operar. Você vai operar se você pode lidar com remédio? Não, você não vai operar. É o mesmo pensamento. A gente não deve buscar aquilo que é o mais intenso, o mais intervencionista no corpo, né? Claro que às vezes você fica num limite ali, operar é bom por isso, por isso, por isso, mas você pode fazer a fisioterapia por aqui, pode tentar por aqui. Às vezes a pessoa pode, não, vou operar porque, né, é uma cirurgia
de menos risco, a gente pode ter opções dentro disso também, mas a princípio, né, você não vai dar um remédio de tarja preta se você pode tratar com um remédio de tarja vermelha. Você não vai dar um remédio de tarja vermelha, você pode dar um remédio que não tem tanto colateral assim. Né? A mesma coisa em relação às ferramentas holísticas. Né? Se você pode tratar com alimentação, com respiração, com meditação, com florais ou com um conjunto dessas coisas, vamos tentar isso primeiro, antes de tentar um recurso que é mais, né, tóxico ou pesado, ou que tem mais efeitos colaterais. Eu já vi inúmeros casos. Eu tive uma cliente que ela era uma cantora, uma professora de canto, ela cantava, era municipal, tinha o trabalho dela, mas ganhava dinheiro mesmo dando aula de canto. E aí ela teve um pólipo na garganta. E aí essa pessoa viu que o Gilberto Gil se curou de um pólipo com alimentação e com ferramentas holísticas. Gente, o Gilberto Gil é rico comparado com essa minha cliente. Ele pode parar de trabalhar um ano, ele ficou um ano ali, mas ele conseguiu só com alimentação, com terapia. Ótimo, maravilhoso. Só que ele tem condição de parar um ano, não trabalhar, né? E dar esse tempo, né, para o próprio organismo dele com essas ferramentas estar, né, absorvendo aquilo, tendo um resultado terapêutico, um resultado de cura. Não era o caso da pessoa. Né? Aí ela também estava desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo uma série de coisas, porque estava querendo voltar rápido a trabalhar. Claro, é óbvio, tem que voltar a dar aula dela. Então eu recomendei que ela fosse fazer a cirurgia. Você procure um médico que você sinta segurança. Existem grandes médicos aí, né? Existe médico ruim. Quantos médicos aí estavam receitando cloroquina? Né? Isso é pseudociência, isso é pseudomedicina. Né? Todas as pesquisas já mostrando que a cloroquina não era eficaz, nada mal com a cloroquina não, né? Só cloroquina, Novalgina, ibuprofeno, nada disso aí dá jeito no Covid. Aí tem um médico lá receitando cloroquina para Covid, pelo amor de Deus, né? Eu procura um bom médico, um cara que você vai se sentir segura e vai fazer sua cirurgia. Você veja direitinho quando é o pós-operatório, quanto tempo de pós-operatório. Resumo da ópera: ela conheceu um médico maravilhoso que fez a cirurgia dela, ela fez o pós-operatório, depois o pós-operatório se recuperou e mais rapidamente possível estava dando aula. Ela falou assim: cara, graças a Deus eu ouvi você, eu não esperava que ela me buscou para fazer reiki. Eu fiz a sessão de reiki nela. Eu falei: linda, eu não estou sentindo nada. Isso aqui, o reiki ele não vai te ajudar nessa dinâmica aqui. Né? O reiki ajuda no aspecto emocional, ajuda no aspecto energético, muitas vezes no aspecto físico também, mas ali eu não estava sentindo. E eu sentia, eu praticava muito reiki, tinha uma leitura muito apurada, sabe? Eu já fiz tratamentos de reiki, onde pessoas que não estavam conseguindo engravidar, com tratamento de reiki, conseguiram engravidar. Eu fiz um outro tratamento também, que a menina estava em menopausa precoce, e ela voltou a ovular, mesmo tomando remédio que inibia a ovulação, por estar fazendo tratamento de reiki. O reiki é ótimo para questões físicas também, mas às vezes não é aquilo que é a melhor ferramenta. E o terapeuta, ele tem que ter um compromisso clínico com o indivíduo, aquilo que é melhor para o indivíduo. Eu não quero afirmar técnica nenhuma. O terapeuta holístico, nesse sentido, ele tem uma vantagem, porque ele já tem essa coisa: cara, eu englobo muita coisa e percebo que tem outros caminhos aqui que eu também posso indicar, né? Que podem ser mais úteis para você, como eu indiquei para ela a cirurgia. Não fiquei ali ganhando o dinheirinho dela fazendo reiki ali. Ela poderia ficar um ano fazendo reiki comigo. Não, fez 1, 2 sessões, eu confirmei a leitura, conversei com ela. Sabe? Você não é o Gilberto Gil, infelizmente. Mas infelizmente não, cada um é um indivíduo único, né? Ela é maravilhosa do jeitinho que ela é. Mas é que eu amo Gilberto Gil. Gilberto Gil é um dos músicos, compositores que eu mais admiro, sempre amei. Mas também não tem aquela condição econômica que o Gil tinha de poder falar: cara, eu vou tratar isso com o mais brando possível, e deu certo, entendeu? Aí também estava num padrão de ansiedade muito grande. A mesma coisa em relação a essa minha cliente lá. Procura um psiquiatra. Vai conversar. Hoje em dia, gente, muitas vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade, sai de uma clínica, de uma Unimed, aí você tem seu plano de saúde, você vai ali num pronto-socorro e tudo,
E aí eu pego uma receita lá com um cara que não é psiquiatra, um clínico geral, muitas vezes um Rivotril, um remédio desse, sempre que uma pessoa chega na minha clínica, né, no meu consultório, com uma questão e que já está fazendo uso de medicação, eu recomendo um psiquiatra. Sabe, vai porque o psiquiatra é o profissional adequado para lidar com esse ajuste fino dessa medicação. E até um desmame. Não é para te ficar tirando remédio psiquiátrico assim, não. Muita gente se dá mal, passa muito mal. Então a gente tem que buscar os recursos que estão disponíveis para todas as questões que se apresentam aí, né? E a perspectiva holística ela é abrangente. Existem muitas ferramentas holísticas que podem ajudar na ansiedade, naquela ansiedade mais branda e também no transtorno de ansiedade. Por exemplo, a meditação. A meditação é uma técnica maravilhosa para uma série de questões, né? E é ótima para a ansiedade, assim como a yoga. Eu sou da época que falava yoga, hoje se fala yoga, mas sou da época que se falava yoga. Também florais, também homeopatia, várias outras ferramentas, alimentação, contato com a natureza, atividades físicas, tudo isso, ainda mais se você colocar aí algumas coisas, podem ajudar muito o indivíduo a lidar melhor com a sua ansiedade ou até com o seu transtorno de ansiedade. Quando está no nível de transtorno, com comportamentos obsessivos e tudo, aí vale a pena conversar com o psiquiatrazinho sim. O psiquiatra que eu trabalho, por exemplo, ele receitou para uma cliente um remédio homeopático, né? Isso até me surpreendeu. Eu não sabia que ele tinha essa abrangência. Mas é um clínico. Quando é um clínico, ele não tem compromisso com a ferramenta dele. Ele tem um compromisso com, né, aplacar a angústia daquele indivíduo que chega ali que pede ajuda para ele. Né? Isso é um terapeuta de verdade, isso é um profissional de saúde de verdade. Tá? E assim, eu comecei a trabalhar com a perspectiva sistêmica tem mais ou menos uns 6 anos. A perspectiva sistêmica invadiu a minha clínica, eu estava num momento muito psicanalítico, eu amo a psicanálise me tornou um psicoterapeuta, eu mantenho ali aquela estrutura psicanalítica de estar estudando constantemente, terapia, supervisão, tudo isso é fundamental. Mas quando eu comecei a trabalhar com a perspectiva sistêmica, eu comecei a ter uma visão um pouquinho diferente de vários processos, né? Inclusive sobre ansiedade. Então, na perspectiva sistêmica, eu vi que tem duas situações que estão mais conectadas a esse tema da ansiedade. A primeira situação é quando o indivíduo não sabe o seu lugar. E a segunda situação sistêmica é identificação, quando o indivíduo tem uma identificação. O que é uma coisa e o que é outra? É o seguinte, ó, a gente tem, o nosso sistema ele é uma estrutura, ele tem uma estrutura sistêmica. Essa estrutura sistêmica, ela se desenvolve assim. Eu estou aqui, eu sou filho dos meus pais, óbvio, então imagina um prédio, o meu andar é um andar, eu já estou no segundo andar desse prédio porque eu já tenho filho, né? Então meu filho está no primeiro andar. Nesse andar não está só meu filho, meus abortos, se a pessoa cometeu algum aborto, aquele serzinho está ali também. Não só o aborto, né? Os primos, filhos de outros casamentos, estão naquele andar ali que seria o primeiro andar do meu edifício sistêmico. No meu segundo andar estou eu, a minha mulher, a minha irmã, minhas primas, né, os filhos dos meus tios. Aí no terceiro andar quem está? Meus pais, meus tios. No quarto andar quem está? Meus avós. No quinto andar os bisavós. E assim, né, assim se estrutura esse prédio, por assim dizer. Né? Eu tive um filho. Meu filho é o meu primeiro e único filho. Mas eu tive um aborto. Então, assim, eu tive um aborto consciente, né, que eu saiba. Então, nessa estrutura sistêmica, o meu filho não é o meu primeiro filho. Meu primeiro filho veio antes, foi esse aborto. Então, qual é o lugar dele? Ele é o número 2 do Everton. Ele é o número 2 do Everton. Quando a pessoa, muitas vezes, o indivíduo não tem noção do lugar dele nessa estrutura sistêmica. E essa falta de noção, de entendimento, faz com que os indivíduos desenvolvam uma série de questões de saúde mental, entre elas a ansiedade, que é como se o indivíduo carregasse uma sensação de não pertencimento.
muito forte. Isso tá, a sensação de não pertencimento na perspectiva sistêmica também vai estar ligada às exclusões do sistema. Isso tem tudo a ver com as exclusões do sistema. O aborto é uma exclusão do sistema, né? E às vezes você nem sabe que você teve um aborto. Porque você pode ter tido um relacionamento, a pessoa fugaz, uma coisa fugaz, a pessoa toma a pílula no dia seguinte, uma coisa assim, se engendrou vida, a pílula no dia seguinte atua de forma abortiva. Veja bem, gente, a questão do aborto não é uma questão moral. É que toda vida tem um lugar nessa estrutura sistêmica. Eu sou a favor... Ninguém é a favor do aborto, né? Acha legal abortar? Não. Não, é horrível. Eu passei por essa experiência e é uma experiência horrível. Me marcou muito. Mas eu sou a favor que se tenha uma lei que se permita a prática do aborto. Isso é uma regulação dos corpos que cabe aos indivíduos e às mulheres, né, em particular, essa decisão, essa definição. Mas quando você comete um aborto, aquela vida ali, ela tem um lugar. Quando eu descobri isso sistemicamente, eu conversei com meu filho a respeito, e ele estava manifestando um sintominha na mão, que logo depois que eu fiz ali um trabalho sistêmico com ele, ele não manifestou mais esse sintoma. Ele foi para o lugarzinho dele. Então, né, muitas vezes eu percebo que a ansiedade está relacionada a essa questão do indivíduo não saber qual é o seu lugar no seu sistema. Né? Isso provoca uma série de questões em termos de saúde mental. A ansiedade é uma delas, o transtorno de ansiedade é uma delas. Tá? Que é agravada pelo quê? Pelo sistema social que a gente vive, pelo capitalismo, que chega expectativa, tempo, aquelas coisas malucas, o artificialismo que não coloca a gente em contato com a natureza exponencia isso ainda mais, né? A outra coisa que eu falei sistemicamente, que está ligada à questão da ansiedade, é a identificação. A identificação é quando a gente traz uma relação muito forte com alguma entidade, com algum indivíduo do nosso sistema, geralmente excluídos. Né? Um filho ilegítimo, ou um tio que teve problemas de saúde mental, um tio-avô. Às vezes você está identificado com aquele sujeito lá. Não é reencarnação da pessoa, não é nada disso, é uma identificação. Identificação em terapia sistêmica é sinônimo de expiação. Então é como se a gente puxasse um pouco aquele trauma, aquela questão, para a nossa própria vida. É o tal fator epigenético. Os traumas e as questões familiares vão perpassando gerações ali dentro do sistema. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho, trazer esse tema da ansiedade, que é tão genérico pra gente. E aí eu quero ensinar uma coisa que é uma meditação. Né? Em primeiro lugar, meditação significa observância da respiração. É a gente tentar não dialogar com a nossa mente. Então, vale ficar até no inspira-expira, ficar pensando isso, para ficar só conectado nisso. Aí vem o pensamento, você não dialoga com ele. Claro que é difícil no primeiro momento, mas depois, né, a gente consegue. Então, pode sentar aí numa cadeira, coluna ereta, pode sentar no chão, perninha de chinês, do jeitinho que quiser, pode até fazer deitado, gente. Tá? Aí você simplesmente fica observando a sua respiração, não precisa nem fazer uma respiração profunda, não é? Inspira, expira, expira, expira. Não dialoga com os pensamentos. Isso aí, né, uma pessoa que tem uma mente muito ativa, parece uma tortura. Mas é só um exercício. Não dá pra gente, uma pessoa que não tá malhando, vai fazer barra. Não dá, se pendura na barra. Então faz 3 minutinhos, fica no inspira, expira. Depois que você estiver conseguindo ficar mais tempo, até mais ou menos uns 15 minutos, né, isso já, provavelmente, a meditação em si já vai ser um bálsamo, um elixir para a sua ansiedade. Mas tem uma outra coisa aí que a gente pode fazer, que é um exercício sistêmico. Quando a gente vai fazer um exercício sistêmico, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a olhar ali para o nosso pai, para a nossa mãe. Então pensa seu pai, sua mãe à sua frente. Imagina o papai e a mamãe ali, né? Aí imagina atrás dele seus avós. Everton, eu não conheci meu avô. Não interessa, bota um nome ali. Imagina atrás dele os bisavós. O bisavô então não tem nem referência. Não interessa. Imagina pessoas ali. E aí depois, imagina muita gente, porque o nosso sistema tem muita gente. Se a gente colocar os excluídos, então tem muita gente no nosso sistema. E aí você faz o quê? Faz uma reverência ao seu sistema. Falando assim, olha...
Eu sou pequeno perante todos vocês. Eu aceito tudo o que vem de vocês, mas deixo com vocês o que é de vocês. Vocês são grandes e eu sou pequeno. Tenho um lugar para vocês no meu coração e assim eu estou livre para seguir o meu destino. E aí, ó, faz uma reverênciazinha, se coloca pequeno perante esse sistema todo aí, né? Se coloca pequeno, respira fundo, fica o tempo que você conseguir, o tempo que você quiser. E exercita isso um pouco. Esse também é um exercício de fortalecimento subjetivo, também pode contribuir com a sua ansiedade, com uma série de outras ferramentas holísticas também pode contribuir. Minha gente, esse é o tema da nossa semana, a dica terapêutica da semana sobre ansiedade, né? Vou estar sempre trazendo esses temas aqui para a gente conversar, para a gente dialogar, né? Espero aí a resposta de vocês, o que vocês têm a me dizer sobre esse tema. E cada vez mais firme aqui no nosso trabalho, nos nossos encontros, segunda, quarta e sexta, segunda com o Conselho do Tarô, quarta-feira com a dica terapêutica e sexta-feira com o Astral da Semana. Muito obrigado pela força. Não esquece de curtir a gente e acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos, tá bom? Um grande beijo, semana que vem tem mais. Obrigado. Olá, minha gente, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica, está entrando no ar uma nova dica terapêutica. Dica terapêutica de 11 de agosto, gente, olha, eu resolvi falar sobre o dilema do jovem. Por que que eu resolvi falar sobre isso? Eu resolvi falar sobre isso depois que um rapaz se suicidou, um rapaz de 16 anos, filho de uma cantora. Todo mundo conhece, não precisa aqui ficar falando, né? Tem meus sentimentos à família, inclusive, meus sentimentos a essa mãe, inclusive. E isso traz pra gente a grande questão sobre o tema aqui, que é o dilema dos jovens. O que está acontecendo com os nossos jovens? Na verdade, sempre se faz essa pergunta, né? A juventude ela já vem trazendo um novo, uma nova subjetividade ali. Então ela vai enfrentar o rechaço, né, do status quo adulto ali. Ela vai enfrentar aquele rechaço. Faz parte do processo ali da transição que é sempre desafiadora do velho para o novo. O jovem é o arauto dessa transição. Então todas as gerações, nossa, o que estão acontecendo com os nossos jovens? Toda geração é isso, né? E assim a gente perpetua não só de forma diferente, mas mais ou menos as mesmas questões, né? Mas também a gente vive aquele dilema daquela música maravilhosa cantada pela Elis, como nossos pais, da gente acabar reproduzindo, né? Entrando no processo de reprodução sistêmica da estrutura social como um todo. Eu resolvi falar sobre isso por conta de mais um suicídio de um jovem que sofreu um cyberbullying. A gente tem uma verdadeira epidemia de suicídio e autolesão entre a nossa juventude. Isso é muito alto, né? O índice disso no Brasil é muito, muito alto. Então isso chama a atenção de todo mundo, está chamando a atenção de todo mundo. Claro que esse jovem está vindo para o mundo, né? Olhar para esse mundo tal como ele está se apresentando é realmente bastante desafiador, mas todas as selvas sempre foram desafiadoras para nós, seres humanos. Essa é mais uma selva aí para a gente enfrentar. Então eu resolvi falar sobre isso por conta, motivado por essa situação e para tentar aí fazer com que a gente entenda por que é tão difícil assim encarar e viver a nossa juventude. Então olha só, a gente tem um processo que se chama processo edipiano, que é um processo que constrói a nossa subjetividade. Nós somos construídos nesse processo. Esse processo é o seguinte, é uma dinâmica afetiva que se dá na nossa relação com o pai e com a mãe. E na menina e no menino, esse processo ele se desenvolve de uma forma igual e diferente. É a mesma coisa, dos 0 aos 7 anos, né, você se conecta no gênero oposto, dos 7 aos 14 anos você se conecta no próprio gênero. Então, o menino, né, dos 0 aos 7 anos, ele se conecta no gênero oposto, na mamãe, ele vai lacanianamente rivalizar com o papai. Depois, dos 7 aos 14 anos, ele vai seguir o papai, ele vai procurar esse papai.
E aí, aos 14 anos, está se completando esse processo de subjetivação do menino. A mesma coisa se dá na menina, invertendo, mas é o mesmo processo. Ela se conectando no gênero oposto, ela se conecta no papai, do 0 aos 7 anos. Aí, 7 anos, corte de piano, se conecta na mamãe. Até os 14 anos, se completou o processo de subjetivação da menina. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Algumas vezes, na verdade. Esse tema de processo de piano pode vir falando de outros temas também. Talvez expulsão de morte, mas com certeza eu já falei sobre processo de piano aqui. Vocês podem dar uma procurada aí lá no YouTube, tá? No vídeo. E aí, assim, aos 15 anos de idade, então até 0 aos 14, a gente está ali se formatando. O nosso HD está sendo construído subjetivamente, simbolicamente, psicologicamente. Nosso HD, nosso inconsciente está ali, ficou pronto. A partir dali, a partir dos 15 anos, o indivíduo vai viver as suas próprias experiências. É importante que os pais saibam disso. Claro que um menino, uma menina de 15, 16 anos, não está pronto para grandes liberdades ainda não, ainda tem que conquistar muita coisa, mas a gente começa a precisar favorecer esse movimento dos filhos natural de buscar a sociabilidade. Né? Porque assim, a partir dos 15 anos, isso vai se completar até os 28 anos, né? A gente tem o processo de construção da individualidade. Esse processo de construção da individualidade vai ter duas etapas, que é o processo, a primeira etapa do processo de construção, que é quando se manifesta ali nossos desejos, nossas pulsões, nossa criatividade, nossos caminhos, 21 anos. E dos 21 aos 28 anos seria o momento de consolidação dessa individualidade. E é por isso também que a gente entende, num certo sentido, que a adolescência está chegando quase, esse processo, vamos chamar isso de adolescência, que inclui a experiência do jovem adulto, mas é um processo de adolescência que chega ali em torno dos 28 anos de idade. Então não é só o fator econômico que está fazendo com que, na verdade, né, os nossos filhos permaneçam mais tempo na casa dos pais. Existe o fator econômico, mas existe o fator subjetivo também. E a psicologia moderna está chegando na psicologia antiga, que fala ali, por exemplo, na astrologia, que é um sistema de psicologia antigo, né? Fala ali no retorno de Saturno, quando é um processo que o indivíduo está pronto para assumir o seu próprio karma. Né? Assumir o seu próprio karma, lidar com o seu dharma, lidar com o seu propósito. Então ali até os 28 anos, na realidade, seria um momento de constituição disso. Né? Aí a partir dos 28 anos, a gente efetivamente estaria entrando na fase adulta, que é a fase sistêmica. A gente pode ter filho, o homem pode ter filho desde o momento que ejacula, a menina desde o momento que menstrua, mas psicologicamente prontos, a partir dos 28 anos de idade, estamos psicologicamente prontos para encarar um sistema, né? E ter uma família, constituir uma família, ter filhos e assim, né? Esse é o movimento da pulsão de vida, gente. Porque é a pulsão de vida que faz com que a gente perpetue a espécie, saca? Isso é muito importante, esse é o movimento da pulsão de vida. A vida quer engendrar vida. Claro que, como o Ferenczi nos aponta ali, a gente tem duas forças importantes, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Já falei também sobre a pulsão de morte, que a pulsão de morte se constitui no nosso inconsciente, né? Como um fator de ancestralidade. Por quê? Porque isso que essa construção do sujeito na psicanálise é o processo edipiano, que é causador, que é formador dessa subjetividade. Mas numa perspectiva sistêmica, e a partir dos 15 anos a gente começa a viver os sintomas. A criança, até os 14 anos de idade, ela está sintomatizando pai e mãe, porque esse é o sistema binário que constitui o sujeito. P e M, pai e mamãe. Então, assim, até os 14 anos, a criança está sintomatizando o sintoma do pai e da mãe. A partir dos 15 é ela, sou eu com meus sintomas. Meus sintomas já se tornam sintomas. Mas na perspectiva sistêmica, o processo edipiano também é sintomático. Porque a gente vem ali com o fator epigenético, a gente vem ali com toda a carga da ancestralidade. E aí o processo edipiano já é um sintoma desse fator epigenético. A gente já vem viver aquele processo edipiano específico, já vem lidar com aquela experiência edipiana específica em função do que a gente traz ancestralmente. Nesse momento aí de construção, né, da nossa individualidade, é fundamental a gente trabalhar ali
com os nossos jovens, a sociabilidade, vão naturalmente para esse lugar. Né? É o despertar, né? Observar a criatividade dele, observar suas habilidades, interesses naturais, porque é aí que está a sua potência. É aí que está a grande prosperidade. Não vai para a zoninha de conforto, não, vai se ferrar, vai estar infeliz. O que é que adianta ganhar dinheiro numa coisa que não te nutre? Aí vai estar chegando aos 40 na terapia para chegar nesse ponto, e aí vai ter que, porra. Então começa desde já. Não escuta aquilo que fala, o dinheiro vem naturalmente como consequência de você estar exercendo a sua potência criativa. Isso é um axioma da vida, tá bom? Uma máxima, uma lei. Uma outra coisa importante, nessa fase também, olha que transição maravilhosa, essa, vou chamar de adolescência, nesse ciclo dos 15 aos 28 anos de idade, né? Uma fase de transição da criança para o adulto, uma fase difícil, a grande transição aí que a gente tem. Eu entendo que, né, essa é a grande transição que constitui o sujeito. E é mesmo, não é eu entendo, né? A psicologia entende. Eu vou explicar aqui para vocês por quê. Nessa fase também, com dois elementos muito importantes. Desperta a nossa sexualidade, é quando o sujeito vai em busca da sua consciência erótica, porque a criança não tem consciência erótica. O nosso corpo é um corpo erógeno. A criança tem um corpinho erógeno. Até os 7 anos de idade, a criancinha é muito experimental. Depois ela entra numa fase de latência. Aí depois, a partir do momento, com a menstruação, com a ejaculação, esse momento ali, pré-adolescente, adolescente, né, começa a se despertar a sexualidade. E esse momento é muito, muito importante e ao mesmo tempo muito delicado. Como todos nós sabemos, todos nós tivemos que vivenciar esse processo e muita gente tem suas dificuldades. A outra coisa também, a partir dos 15 anos, eu começo a pensar por mim mesmo, tipo assim, é eu mesmo. Até os 14 anos, a gente tem muita influência do pai e da mãe ali. A partir dos 14 anos, essa influência está introjetada. E aí o sujeito começa a pensar por ele mesmo. Então é um momento em que eu vou ter, né, entre aspas, né, o domínio da minha consciência. Nesse momento também é quando a gente olha para os estados alterados de consciência. Por quê? Porque, veja bem, é nessa fase da adolescência, não é à toa que é nessa fase, gente, em que acontecem os maiores casos de surto, entre os 15 e os 28 anos de idade. A maioria das pessoas que surtam entre esse período. Por quê? Porque tornar-se adulto é tornar-se neurótico. A gente tem 3 grandes estruturas psicológicas: neurose, psicose e perversão, e psicopatia. A gente tem um presidente meio que nessa categoria aí. Na neurose, a gente entuba as regras sociais. Os pais estão ali ensinando as regras sociais, depois vem a sociedade, oprime a gente com aquela coisa toda. Então a gente, o neurótico ele vai, né, entubar as regras. E aí, ele tem 3 vias, né? Porque isso é conflituoso a gente entubar as regras. Se você jogar esse conflito para a mente, né, você vai desenvolver uma neurose obsessiva-compulsiva. Isso tem a ver com questão paterna. Se você joga esse conflito da neurose para fora, você vai desenvolver um lado fóbico, conflito com o pai. Se você joga para o seu corpo, você vive o padrão de neurose histérica. Então você somatiza conflito com a mãe. Na psicose, você nega a regra social, você cria o teu mundo, você é um louco. Esse não pode, se ele comete um crime, ele é um psicótico, ele não vai preso numa prisão, ele vai para um manicômio judiciário. É manicômio, esse é o louco. E o perverso é aquele que entende a regra, mas burla a regra, é o grande transgressor, é o grande manipulador. Então ele tem um transtorno de caráter crônico ali. Na psicologia se entende que a perversão não tem cura, é incurável. Então, para fugir dessas estruturas mais desafiadoras, tensas, difíceis, né, a gente tornar-se adulto é tornar-se neurótico. E a gente vai ter, dependendo de como foi constituída a minha relação subjetiva com meu pai e com a minha mãe, aonde eu tinha mais falta, porque a gente é constituído na falta, aí onde eu tinha mais falta é onde eu vou despertar os meus conflitos, padrão obsessivo compulsivo. No Brasil, a gente tem um padrão aí de abandono, ausência paterna. Então, o padrão obsessivo é o império do padrão obsessivo compulsivo. Isso é o Brasil. Então, eu falei aqui que esse momento de transição até os 28 anos, que eu estou chamando de adolescência,
é a transição da infância, que é o quê? Lúdica, inconsciente, a criança brinca e assim ela aprende. E o mundo adulto, que é o mundo da que a gente tem consciência, que a gente busca consciência, o adulto trabalha. Esse lúdico da criança, né, o adulto é aquele que trabalha, ele está entubando as regras sociais. Eu sou adulto, tem que trabalhar, sou adulto, tem que trabalhar, né? Estou entubando as regras, estou entubando as regras. Aí, para onde vai a brincadeira? A brincadeira vira, né, a brincadeira, né, a gente desloca, transforma o lúdico em gozo, né, e busca, né, transforma em gozo e busca, né, montar um sistema de compensação, porque a gente precisa temperar a realidade com o prazer. Entra o sexo, entra aí, o sexo, a sexualidade também entra aí, mas não só aí. Não só o sexo, não só a sexualidade. É aí que entram também todas as experimentações das drogas. É aí que entram aquele momento em que eu controlo a minha consciência, eu vou buscar minhas compensações. E todo mundo usa uma droga, todo mundo toma um remedinho. Né? Claro que a gente deve buscar as compensações saudáveis, mas a gente está vivendo também uma transição muito importante em relação a essa temática das drogas. Primeiro é entendê-la como um fenômeno, como um fator de saúde coletiva. Em segundo lugar, né, cada sociedade elege com base nos seus conhecimentos, na sua tradição, ela elege aquilo ali que ela torna lícito e torna ilícito. Mas tem uma coisa que é básica, que é o elemento da saúde. Então, a gente está no momento de rever essa questão das drogas. Isso é muito importante para os nossos jovens. Porque hoje em dia, cada vez mais, são muitas drogas que tem aí à disposição do jovem. Estão à disposição nas drogarias, estão à disposição nos jardins públicos. Então, assim, a gente precisa... O jovem não é um idiota, o jovem não está aí para ser oprimido, o jovem não está aí para não ser ouvido. O jovem precisa ser ouvido, precisa ser entendido para a gente ter uma condição dialógica real com os nossos filhos, com os nossos jovens. E veja bem, esse tema das drogas é fundamental, porque é a partir dos 15 anos que eu sou dono da minha cabeça, sou dono da minha cabeça é minha sentença. Se falava assim na minha época, Rio de Janeiro. Né? Tem aquela perversão malandra de Rio de Janeiro nessas coisas também, mas é isso, é você lidando com o seu pensamento. Então isso tem que ser conversado, isso tem que ser entendido. A gente libera um jovem para fazer o uso do álcool, sendo o álcool uma droga pesadíssima, e tem uma coisa assim indiscriminada em relação a isso. Sem contar outras, se o próprio álcool não é discutido, e talvez seja, junto com o cigarro, a principal droga lícita, né, que os jovens especialmente têm aí acesso, se não há discussão, existem questões em relação a essas drogas que são lícitas, imagina em relação a algumas ilícitas, que tem muita coisa que a gente precisa rever. Inclusive, os psicodélicos são a medicação do futuro em termos de saúde mental. Isso até o Greg News já falou. Grande Greg, pô, parabéns, Greg, amo você, viu? Isso tem a ver com a realidade é aquilo, é o que nos faz neuróticos. Se você se der bem, tu vai ser neurótico, amigo. Entendeu? Isso é a nossa relação com a realidade. Constituído ali por papai e mamãe, por aquele PIM, entendeu? Mas, como eu falei para vocês, isso não é só o fator edipiano, tem uma visão sistêmica na jogada que diz que isso é ancestral, é a ancestralidade que forja o nosso inconsciente e está por trás dos fatores epigenéticos. E o papai e a mamãe são os elementos subjetivos fundamentais dessa conformação. Então veja bem, o jovem precisa ter a condição de liberdade de viver a construção, né, a construção de verdade da sua individualidade. A gente permitindo a sociabilidade, uma sociabilidade saudável, né, olhando para os interesses que ele está despertando, que ali são os seus caminhos de potência, não se iluda. E é o momento da experimentação, do prazer, né, que vai se traduzir ali na coisa da sexualidade e na coisa também do que eu quero ter prazer. Você toma um vinho, você toma uma cerveja, o outro fuma o outro faz não sei o que lá, entendeu? E a gente tem que ter uma dimensão um pouquinho mais inteligente, pautada no tema da saúde coletiva e não em termos de violência e criminalidade, porque essa é a visão fascista, ignorante, torpe, reducionista do processo. Vamos ouvir os nossos jovens. Eu quero finalizar falando uma coisa.
A máxima de Hipócrates é rir é o melhor remédio. Rir é o remédio universal da vida. A criança é lúdica, a gente brinca, a gente perde isso. E porque é importante perder, se tornar adulto, mas esse lúdico vira gozo. E a gente tem que conservar a alegria da nossa criança feliz. Isso aí a gente tem que conservar. A alegria é um caminho para o nosso equilíbrio, é uma potência, tá conectadinha com a nossa criatividade, é uma potência para a felicidade, é uma potência que cura todos os nossos males. Então, meus filhos, meus jovens queridos, todos vocês que estejam aí me ouvindo, eu falei meus filhos figurativamente, que eu tenho meu filho Gabriel, que tem 12 anos, é um pré-adolescente já, amo muito meu filho, tive oportunidade de lidar com alguns jovens também, vê-los em crescimento, encarando os principais desafios da vida aí. É muito difícil se tornar adulto, é muito difícil, é um processo de neurotização, gente. Não é mole não, e tem muita gente que não consegue surtar nessa fase mesmo, sabe? Pra gente não surtar, e a gente tá numa epidemia de autolesão, uma epidemia de suicídio entre os jovens, pelo amor de Deus, vamos olhar para isso. Precisamos dialogar com eles, né, em termos, né, com uma consciência de saúde pública, de saúde coletiva. Né? Não podemos mais oprimir e punir os nossos jovens, né, em cima de visões reacionárias que não são calcadas no conhecimento da vida, no conhecimento humano. Então a última mensagem é essa: a alegria é o caminho, junto com a criatividade. Segue a sua alegria, segue a sua criatividade, que aí está a sua potência, que vai fazer com que você se torne uma grande mulher, um grande homem, independente das questões e das opções de sexualidade, que são opções subjetivas e que ninguém tem nada a ver com isso. Cada um é do jeito que é, e quem reprime isso é que está tomando Rivotril e remedinho aí de uma forma equivocada, lidando com a vida de uma forma equivocada. Então, espero ter contribuído aí, trazido o tema para a gente pensar juntos, né, construir ele juntos e trazer aqui a minha contribuição. É isso, minha gente, muito obrigado. Quarta-feira tem mais aqui um papo aqui na Dica Terapêutica. Um grande beijo a todos, muito obrigado. Olá, minha gente, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica para você. Uma dica do dia 4 de agosto. Começou o mês que dura um ano, gente. Entramos naquele túnel de agosto. Tomara que seja rápido dessa vez. Mas a dica que eu vou trabalhar hoje, o tema que eu vou trazer hoje, é um tema muito sério. É um tema de saúde mental. Vamos falar sobre saúde mental. Everton, por que você vai falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso porque, né, na minha condição de terapeuta, de psicoterapeuta holístico, tenho uma formação em psicanálise, tenho também ali a minha história nas terapias holísticas, tenho a minha formação como antropólogo, né? Eu fui formado pela UFRJ como antropólogo, tenho um mestrado na medicina social da UERJ, e eu não completei meu doutorado, mas eu fiz todas as matérias, né, do doutorado de saúde mental da UFRJ. Enfim, né, por que eu estou trazendo esse tema? Esse tema é um tema muito importante. Na verdade, hoje eu atuo como um psicoterapeuta transdisciplinar, né, combinando ali uma clínica de base analítica com, né, outras ferramentas psicoterapêuticas e holísticas, como por exemplo a terapia sistêmica. E eu estou trabalhando esse tema hoje por conta do que aconteceu nas Olimpíadas com a Simone Biles, americana, cotada para ganhar ouro, a favorita para o ouro na ginástica, e ela desiste de competir. Ela desiste de competir em prol da saúde mental dela. E aí o que acontece? A gente está vivendo um tempo muito esquisito, né, gente? Um tempo onde as pessoas acham que qualquer um pode dar opinião sobre tudo. E mais sobre, né, aquilo que a nossa, que a gente não tem um conhecimento específico, a nossa opinião é apenas senso comum.
Então tem muita gente falando bobagem sobre a menina, falando que era ridículo da parte dela ter desistido em função de saúde mental, fazendo comparação até com aquela corredora suíça que para chegar na final ali da maratona, ela, né, fez de tudo. Parabéns para ela, para essa corredora, né? Mas parabéns para Simone Biles, porque entre o ouro e a sua saúde mental, ela escolheu a saúde mental. E tem um detalhe, a grande questão dela, porque teve um conjunto de denúncias em relação a um profissional da ginástica americana que teria abusado, cometido abuso com ela e com outras ginastas americanas. Então aí a gente está realmente entrando no X da questão. Há uma relação muito grande entre abandono, abuso e suicídio. A gente está vivendo, né, isso nem é tão divulgado assim, mas a gente está vivendo um momento onde os nossos jovens estão se matando. Os nossos jovens estão cometendo suicídio. Segundo Durkheim, isso aí seria uma representação, né, da anomia social. Um certo grau de anomia normal, mas isso está além desse grau de anomia normal. Isso foi além. A gente está vivendo um momento bastante delicado em relação a esse tema e a gente precisa de esforços coletivos, esforços unificados, esforços de saúde coletiva para a gente reverter esse quadro. E nesse sentido, o papel da Simone Biles foi fundamental. Ela traz à tona que na realidade entre o ouro e o vil metal e a nossa saúde mental, a gente tem que privilegiar a nossa saúde mental. Sempre, essa tem sempre que ser a nossa escolha. E para privilegiar a nossa saúde mental, a gente deve se submeter às maluquices exploratórias do capitalismo? Não, a gente não deve. Não é só Simone Biles também. É aquela pessoa que é uma empregada doméstica, está numa casa que ela é maltratada, denuncie. Denuncie. Ah, mas a sociedade isso, a sociedade aquilo. A gente tem hoje várias redes de apoio, né, em termos de saúde mental, em termos políticos também. E essa é, na verdade, a grande batalha que a gente precisa empreender hoje em dia. A batalha pela nossa saúde mental. Esse vai ser um tema fundamental, inclusive, na construção de uma nova sociedade, pois estamos vendo aí que o nosso processo civilizatório esgotou o seu modelo. A gente não pode mais estar construindo uma sociedade com base no colonialismo, com base na exploração. Não podemos mais. Essa base colonial, essa base de exploração que faz com que as pessoas submetam outras pessoas achando que são melhores do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquela cena da colonização belga, dos belgas lendo a Bíblia antes de enforcarem crianças, cortando mãos de negros na África. Não sei se vocês sabem, mas Darwin esteve no Brasil e foi embora do Rio de Janeiro falando: graças a Deus eu estou indo embora daquele lugar maldito, onde eu transitava pelas ruas e eu via os escravos sendo torturados. Né? Essa mentalidade colonizadora, exploratória, é que criou esse nível de toxicidade do masculino que a gente não pode permitir mais. Não podemos mais permitir esse tipo de coisa na sociedade. E aí assim, gente, o ser humano, ele é construído na falta. Tanto aquele que lidou com muita falta, quanto aquele que lidou com pouca falta. Você tem seu papai e sua mamãe maravilhosos, mas ninguém é perfeito. E ninguém consegue atender 100% as demandas afetivas que nós temos enquanto crianças. Né? De modo geral, né, a gente não consegue atender. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, porque tem uma série de coisas e porque a sociedade não sabe se posicionar em relação a isso ainda. Pelo amor de Deus, é verdade.
Eu fico falando com a minha mulher, que é psicóloga, gente, vou montar uma escola para pais. As pessoas não conhecem nem processo edipiano. Tem um rapaz ali que filho dele com 5 anos, ele dando patada no filho, ele prefere a mãe. Eu falei, claro que ele prefere a mãe, cara. Ele é um menininho. O menininho, processo edipiano, se conecta na mamãe e depois vai seguir o papai. Agora ele tá olhando para você. Aí você tá magoadinho, quem é criança aqui, cara? Criança, ele é criança, você não pode ser criança. Sabe, se coloca pro teu filho, porque agora ele vai querer o papai, vai buscar o papai. Ele, pô, vai preferir vai me preferir a mãe? Eu falei, vai, pode ficar certo, é só você estar ali disponível pro teu filho, amoroso pro teu filho. Mesmo amoroso, a gente, né, pela sociedade de exploração, por essa sociedade que faz com que a gente, né, trabalhe pra caramba, eu amo o que eu faço, mas eu trabalho mais do que eu deveria trabalhar. Como todas as pessoas responsáveis fazem isso. Né? E isso tem um custo em termos da nossa saúde mental e em termos da saúde mental dos nossos filhos também. Então, mesmo que você tenha tido papai e mamãe amorosos e bacanas e ali para você, né, aquilo que lhe faltou é o que vai te constituir, porque nós sujeitos, somos constituídos pela falta. E há uma relação muito profunda entre abandono, abuso e suicídio. Muitas vezes, quando eu começando um papo terapêutico, começando uma entrevista terapêutica, a pessoa fala para mim assim, eu tentei me matar aos 14 anos de idade. Teve abuso. Mas, Everton, não tenho lembrança. Teve abuso. Com certeza teve situação de abuso. E a gente pode passar por situações de abuso na infância sem ter a percepção disso. Porque uma criança... A criança tem um corpo erógeno, o nosso corpo é um corpo erógeno, é um corpo de prazer, mas a criança não tem consciência erótica, a criança não pode participar disso, né? Ela não tem a consciência erótica desenvolvida, ela ainda vai desenvolver isso depois da adolescência dela, né? Por enquanto ali, quando ela é criança, ela precisa ser amada, né? Tratada com todo carinho, toda proteção, pela família como um todo, não é só ali pelo papai e pela mamãe não. Né? E a gente sabe que o principal personagem no abuso é a figura paterna. E a figura paterna não está só no pai. Ela está no pai, ela está no irmão mais velho, ela está num tio, ela está num professor, ela está num pastor. Quem não gosta de educação sexual são essas pessoas que são os abusadores. Essas pessoas odeiam a educação sexual, porque aí a criança começa a manifestar e a falar aquilo que está acontecendo. Né? Então, nesse sentido, a importância da Simone Biles para trazer esse tema, gente. Olha a importância. Gente, não tô nem aí pro ouro. Eu tô sequelada aqui porque eu fui abusada. É isso que ela tá gritando. Chega de masculinidade tóxica. Chega de exploração. Chega dessa ideologia colonizadora que acha que alguém é superior a outra pessoa. Ninguém é superior a ninguém. E ninguém pode, obviamente, abusar de ninguém, né? Há uma relação enorme nesse eixo aí que eu estou te falando, entre o abandono, aí uma falta paterna, a não presença da mãe, a não presença do pai, leva a pessoa a ficar mais exposta a situações de abuso, e às vezes até psicologicamente exposta, porque foi abandonada pelo pai, a criança sente assim, ela se sente o cocô do cavalo do bandido, ela acha que ela não merece amor. E aí, às vezes, fica à mercê dessas situações aí. E depois, a partir dos 14 anos de idade, quando a criança, nessa fase aí, o adolescente, ele olha para se machucar, ele olha para essa coisa do suicídio, ele está sinalizando que aconteceu alguma coisa ali, né? Às vezes que ele não tem nem consciência. E a gente só vai superar essa situação se essas coisas forem ditas, e sendo ditas por personalidades públicas tão importantes quanto uma ginástica que estava prestes a ganhar ouro, repercute muito, faz a gente pensar, me fez trazer esse tema para conversar com vocês. Gente, olha, uma outra coisa para fechar, né? Em antropologia a gente fala que a gente tem os saberes psi, né? A psiquiatria, as psicologias e a psicanálise. Gente, quando a psiquiatria surgiu, ela foi bombardeada pela medicina da época, pelo higienismo mental da época.
e ela encontrou um caminho para se constituir como um saber, né? Logo depois, né, veio a psicanálise e as outras psicologias, outras, né, formas de entender essa questão da saúde mental. Todas elas foram bombardeadas. A própria psicanálise, Freud perde um tempão da sua teoria, né, chamada primeira tópica freudiana, a primeira etapa do pensamento freudiano. Ele está perdendo tempo ali tentando dizer que, olha gente, as origens últimas do inconsciente estão no cérebro, só para a psicanálise se aceita como ciência. Mas a psicanálise ela não é científica no sentido positivista, só a comportamental tem essa cientificidade. E quem disse que essa cientificidade responde a todas as nossas perguntas? Essa é uma questão epistemológica, gente. Essa é uma questão epistemológica. A gente está vendo a importância da ciência e agora com a questão da pandemia, né? Mas o saber científico não é dogma. Não é dogma. Ele se constrói, né? E tem coisas assim que ele vai descobrir 100, 200 anos depois. Em termos de saúde, você vai ficar esperando 100, 200 anos para ele entender que floral funciona? Não, vamos usar floral agora. A gente tem os saberes psicológicos que são muito importantes, mas não dão conta de todo mundo. Inclusive, dentre eles, né, a gente tem a psicologia analítica junguiana, você tem a psicologia lá, o processo psicológico do William Reich. O Reich estava sendo considerado um cara brilhante porque ele estava unindo Freud e Marx. O marxismo deu muita porrada em Freud. E ele estava ali construindo ali uma união entre esses dois pensamentos. Ele era considerado um gênio. Quando ele começou a falar de energia, porque ele começou a unir, cara, tem outro cara aqui interessante. Quem? Einstein. Deixa eu unir esse conceito de energia de Einstein aqui. Aí começaram a dizer que ele era maluco. Entendeu? Mas, ó, só para botar mais lenha na fogueira aqui, olha esse livrinho aqui, ó. Matt Fitch, As Origens do Inconsciente. Aqui ele vai falar, gente, o conceito de inconsciente. Por que a psicanálise não é ciência? Porque ela se baseia no conceito de inconsciente, um conceito imaterial. Então, ela no sentido positivista da ciência, tá? Que ela não é ciência, né? É um saber maravilhoso, é uma terapia incrível, né? Que mais de 100 anos aí e mostrando toda a sua relevância, né? Aqui Matt Fitch, Nas Origens do Inconsciente, ele fala, a gente subjuga o papel dos românticos e dos holísticos na construção do conceito do inconsciente. Minha gente. Além disso, uma outra coisa, ó. Nesse livrinho aqui, Terapêuticas e Cultura, coordenado pelo antropólogo brasileiro falecido, maravilhoso, José Flávio Pessoa de Barros, eu escrevo um artigo aqui em coautoria sobre Umbanda, e aqui ele me apresenta um etnopsiquiatra francês chamado Thubinatan. O Thubinatan, ele trata as pessoas, não é com remédio e nem com internação, não. Ele trata com a família e com a religiosidade da família. É assim que ele trata as questões de saúde mental. E uma outra coisa, ó, nas terapias holísticas, várias ferramentas podem ser muito úteis nesses casos todos. Podem ser muito úteis, porque o inconsciente tem uma plasticidade. Aquilo que a gente vivencia como um trauma, a gente pode trabalhar como vivências, como hipnose. Não é só hipnose não, como vivências. O trabalho da constelação familiar se baseia nisso, entre outras ferramentas, tá? E por último, outro livrinho aqui, ó. A terapia floral de Bach aplicada à psicologia, do Victor Krieper, um psiquiatra brasileiro sensacional, um livro bem antigo, anos 90, e ele já estava percebendo, porque quem é clínico não quer afirmar, só a ciência funciona. Não, eu trabalho com um psiquiatra que recomenda a homeopatia, calmante homeopático. Uma vez eu falei para ele, esse cliente eu dei florais para ele como placebo mesmo. Não, floral não é placebo não. Aí, opa, que legal, o cara tem uma abertura, tem uma cabeça, floral não é placebo não. Tá? E aqui a gente tem um psiquiatra que usa florais há um tempasso, desde os anos 90, com diagnóstico diferencial, com uma cabeça de cientista, né? Embora que às vezes eu acho um pouquinho exagerado, porque é uma clínica diferente, mas um trabalho maravilhoso. Só pra gente, né, perceber que esse tema da saúde mental ele é
fundamental, ele está completamente conectado às origens da nossa sociedade, da nossa civilização, essa questão do colonialismo, essa questão da exploração e essa questão da masculinidade tóxica, que é o que mais causa problemas em termos de saúde mental para todos nós. Não é só para as mulheres, não, para os homens também. Meu filho, quando era criança, jogando futebol ali, aí se machucou, chorou, aí veio uma mãe ali falando assim, ah, não chora não, não chora não. Eu falei, mas pô, não chora por quê? Não chora por quê? Ele chutou o chão, cara, tá doendo pra caramba, tá doendo, filho? Ele, ai, tá doendo. Falei, chora aí, cara, chora aí, deixa ele chorar, pô, que saco. Chorem, crianças, chorem, meninos, quando vocês sentirem qualquer coisa. A gente tem o direito de ter acesso aos nossos sentimentos. A gente não tem que ser fodão, não. A gente tem que ser humano. É isso, minha gente. Em termos de saúde mental, a gente tem que ser humano. Humano, demasiadamente humano, sabendo que todo mundo tem o seu telhadinho de vidro e todo mundo precisa de amor, de carinho, de afeto, de positividade. Positividade não tóxica, positividade boa, né? Para a gente crescer, evoluir e tentar ser feliz, que ainda assim é difícil a beça, a vida é bastante desafiadora. Essa é a dica da semana, né? Graças a Simone Biles, um beijo carinhoso para você, torço muito para que você supere as suas questões e vá ser feliz aí, se não é na ginástica, vai ser feliz, sabe, que é o mais importante. Muito obrigado, minha gente, quarta-feira que vem tem outra dica terapêutica para vocês, semana que vem tem mais. Um beijo a todos. Obrigado.